Na trama intensa de No Rancho Fundo, um segredo há muito guardado está prestes a vir à tona e promete alterar o destino de todos os personagens envolvidos. Elias Crisóstomo, o enigmático forasteiro que recentemente chegou a Lasca-Fogo, finalmente enfrenta o momento de revelar a Arthur a verdade que tanto escondeu. Ele é seu meio-irmão. A revelação se dá num encontro dramático e inesperado, carregado de emoções e revelações que abalam profundamente Arthur, até então alheio ao parentesco entre eles. O que poderia ser uma simples chegada de um estranho à cidade, agora se transforma em um enredo repleto de mistério, conspirações e tensões familiares não resolvidas. Tudo começa com Arthur, que desde a chegada de Elias, tem suas desconfianças sobre as reais intenções do recém-chegado. Elias sempre se mostrou um tanto furtivo, agindo com estranha discrição e parecendo mais interessado na famosa Gruta Azul do que na hospitalidade da cidade. Essa gruta é conhecida por ser o local onde Zefa Leonel descobriu as preciosas turmalinas paraíbas, pedras raras que representam uma fortuna incalculável. Com o tempo, Arthur percebe que Elias demonstra um interesse exagerado no local, e o comportamento suspeito do forasteiro só aumenta as dúvidas do protagonista. A situação atinge seu ápice quando Arthur quase flagra Elias instalando bananas de dinamite nas proximidades da Gruta Azul. Esse ato, aparentemente destrutivo, coloca Arthur em alerta máximo, pois dinamite naquela área poderia significar a intenção de interferir nas preciosas pedras, de algum modo ou até de roubar. Além disso, as roupas de Elias estão cobertas por minúsculas partículas de pegmatito, uma rocha encontrada frequentemente nas proximidades das turmalinas paraíbas, indicando que Elias tem estado muito perto do local onde as pedras foram encontradas. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Pressionado pela crescente suspeita, Arthur decide que chegou o momento de confrontar Elias. Determinado e sem meias palavras, ele vai até o jovem e o interpela diretamente. Quem é você de verdade, Elias? O que veio fazer aqui em Lasca-Fogo? Sua voz revela não apenas curiosidade, mas uma sensação de traição e uma angústia crescente por sentir que algo grandioso e sombrio está sendo escondido. Mas Elias ainda tenta resistir. Aparentemente despreparado para uma confrontação direta, ele tenta esquivar-se das perguntas incisivas, dando respostas evasivas e evitando revelar o verdadeiro motivo de sua presença. Porém, Arthur não está disposto a recuar. Cada vez mais desconfiado, ele pressiona Elias com ainda mais intensidade. Chega de mentira, peste! Vou te levar agora mesmo para a delegacia. Confessa! Tu faz parte do grupo que estava invadindo a Gruta Azul? Arthur, já cansado de tantas especulações e falsidades, não tem mais paciência para segredos e tenta levar Elias até a delegacia, convencido de que está diante de um infiltrado ou criminoso. Nesse momento, encurralado e sem alternativas, Elias sente que é hora de se expor, colocando em risco tudo o que tem guardado até ali. Respira fundo e, após um momento de hesitação, decide contar a verdade a Arthur. Espera, Arthur, você tem razão. Eu não sou quem disse que era. Eu sou seu irmão, confessa, com uma voz tremida, cheia de sentimentos reprimidos. Essa revelação instantaneamente silencia Arthur, que, atônito, tenta processar as palavras de Elias. A princípio, ele sente um choque imenso, pois nunca imaginou que seu próprio meio-irmão pudesse estar tão próximo e ao mesmo tempo tão oculto por trás de segredos e mistérios. Elias continua, com lágrimas visíveis nos olhos, explicando que é filho de Ariosto, o mesmo homem que é pai de Arthur. A revelação surge como uma verdadeira tempestade sobre Arthur, que agora tenta compreender todas as peças desse quebra-cabeça complexo e inesperado. Afinal, por que Elias manteve essa verdade escondida por tanto tempo? E mais, o que ele realmente pretendia ao se aproximar da Gruta Azul e da fortuna que as turmalinas paraíbas representam?
A resposta de Elias traz ainda mais questionamentos para Arthur, que se vê imerso em um misto de ressentimento e solidariedade. Em um momento ele está raivoso, pensando que foi enganado e manipulado. No outro, sente uma conexão inexplicável com Elias, que agora é seu irmão e, de certo modo, parte de sua história. Diante desse impacto, Arthur percebe que a trama envolvendo a Gruta Azul e as pedras preciosas é apenas uma parte de algo muito maior. A chegada de Elias, antes vista como um simples incidente, agora se mostra como um capítulo fundamental na saga familiar e na busca por identidade e redenção de ambos. A revelação de Elias abre caminho para uma nova fase na história de No Rancho Fundo, onde segredos familiares, disputas por herança e o desejo de vingança podem transformar profundamente os destinos de Arthur e Elias. Agora, os dois irmãos terão que decidir entre resolver suas diferenças e enfrentar o passado conturbado de suas famílias, ou seguir em lados opostos, com interesses conflitantes e ambições pessoais. Essa revelação promete não só movimentar a trama, mas trazer à tona questões profundas sobre laços de sangue, honra e o peso das escolhas. Após a revelação impactante de Elias, No Rancho Fundo, entra em uma fase ainda mais dramática, onde cada decisão de Arthur e Elias terá consequências profundas. Com os ânimos ainda exaltados, Arthur sente-se dividido entre aceitar Elias como irmão e confrontá-lo pelos segredos que tanto escondeu. Por mais que a revelação mexa com ele, a suspeita de que Elias está envolvido em atividades ilegais persiste em sua mente. Afinal, por que Elias teria vindo a Lasca-Fogo justamente agora e com tanto interesse na Gruta Azul? Arthur sabe que precisa investigar mais antes de decidir se pode confiar no novo parente. Naquela noite, perturbado com tudo o que ouviu, Arthur encontra Zefa Leonel, a mineradora que descobriu as turmalinas paraíbas e tem um olhar sagaz para situações perigosas. Sabendo do histórico dela com a gruta e sua experiência com gente traiçoeira, Arthur busca conselhos. Ele descreve a situação sem mencionar ainda o laço familiar com Elias. Zefa ouve com atenção, cruzando os braços e franzindo a testa pensativa. Esse Elias me parece um bicho perigoso, Arthur. Não estou dizendo para desconfiar só por desconfiar, mas onde há fumaça, há fogo. E a Gruta Azul já foi palco de muito sangue e suor de gente inocente. Se esse moço é realmente quem você diz, a gente tem que ter cuidado redobrado. Essas palavras inflamam ainda mais as dúvidas de Arthur. Mesmo agora, sabendo da ligação de sangue, ele não consegue se livrar do sentimento de traição. Em sua cabeça, o raciocínio é claro. Se Elias é seu irmão e filho de Ariosto, por que veio como um forasteiro, agindo às escondidas? Afinal, se tivesse boas intenções, poderia ter se aproximado de forma direta, sem levantar suspeitas. Ele decide então que precisa de provas concretas para entender o real objetivo de Elias. Na madrugada, atormentado pela curiosidade, Arthur resolve seguir Elias. Ele sabe que o forasteiro costuma sair tarde, sempre em direção à região da gruta. Cautelosamente, ele o segue sem ser notado. As trilhas na mata são escuras, o ar úmido e abafado. Arthur mantém uma distância segura, mas o suficiente para ver Elias se dirigindo a um velho galpão, isolado na beira da floresta. Curioso, ele se aproxima o suficiente para ouvir parte da conversa entre Elias e um homem que ele não reconhece. Temos que agir rápido. A polícia já está desconfiando de atividades ilegais por aqui e não podemos arriscar deixar rastros, diz o homem de voz rouca. Elias parece hesitante, mas não recua. Eu sei disso, mas preciso de mais tempo. Agora que a verdade veio à tona, Arthur está no meu encalço. Ele não vai parar até descobrir tudo, responde Elias, com um tom de voz que oscila entre culpa e firmeza. Arthur sente o sangue ferver ao ouvir essas palavras. Sem dúvida, Elias está metido em algo obscuro. E o pior de tudo é que sabe que está sendo observado de perto. Nesse momento, a desconfiança se transforma em uma mistura de raiva e decepção. O irmão que acabou de conhecer
está envolvido em atividades criminosas e, pior ainda, sabe que está colocando a família em risco com suas ações. Decidido a confrontar Elias com essa nova descoberta, Arthur volta para casa, passando o restante da noite em claro, ponderando como lidará com a situação. No dia seguinte, ele procura Elias para uma conversa direta e cheia de tensão. Desta vez, Arthur não se intimida com a conexão de sangue. Para ele, a verdade e a segurança de Lasca-Fogo estão acima de qualquer laço familiar. Ele vai até Elias com firmeza e, quando o encontra, sua voz é cortante. Então, irmão, agora que você decidiu se abrir, por que não me conta tudo? Ou devo ir até a polícia? Elias, visivelmente desconcertado, tenta manter a calma, mas Arthur percebe o medo em seus olhos. Depois de um silêncio desconfortável, Elias decide contar mais uma parte da verdade. Ele revela que, anos atrás, soube sobre a fortuna escondida nas turmalinas paraíbas e começou a planejar maneiras de extrair seu próprio pedaço dessa riqueza. A conexão familiar com Arthur e Ariosto era, no início, apenas um detalhe irrelevante. Contudo, ao se envolver cada vez mais, percebeu que sua relação com Arthur poderia se tornar um obstáculo, ou talvez uma oportunidade. Eu não esperava que você estivesse tão próximo disso tudo, Arthur. Não esperava que fosse meu irmão, diz Elias, visivelmente emocionado. Mas agora estou preso nisso. Tenho uma dívida com gente perigosa, gente que não vai me deixar sair desse plano sem consequências. As palavras de Elias revelam um lado mais humano, de alguém encurralado por más escolhas e influências sombrias. Pela primeira vez, Arthur vê nele não apenas o misterioso forasteiro, mas um homem desesperado, agarrado a qualquer possibilidade de escapar de seu próprio destino. Arthur reflete sobre as palavras de Zefa e decide dar uma última chance a Elias. Ele o procura e oferece um ultimato. Ou Elias ajuda a desmantelar o esquema e entrega os envolvidos, ou ele próprio o levará às autoridades. A tensão é palpável e Elias hesita, mostrando-se dividido entre seu instinto de sobrevivência e o desejo de preservar o vínculo recém-descoberto com Arthur. Após um momento de reflexão, Elias, tomado pelo peso de suas escolhas, decide aceitar a proposta de Arthur. Ele concorda em colaborar, mas pede que seja feito discretamente para evitar retaliações. Juntos, eles começam a elaborar um plano para expor o grupo criminoso sem colocar a vida de ambos em risco. A partir desse momento, a relação entre os dois irmãos começa a se solidificar, baseada na confiança e na esperança de redenção. Eles sabem que enfrentam uma jornada perigosa, mas estão determinados a proteger Lasca-Fogo e sua família. Durante semanas, Arthur e Elias trabalham juntos, reunindo provas e se aproximando dos criminosos de forma cuidadosa, para garantir que todos sejam capturados. Finalmente, a noite decisiva chega. Arthur e Elias, agora unidos por um objetivo em comum, conseguem desmascarar o grupo, entregando-os às autoridades com as provas necessárias. A operação é um sucesso, e Lasca-Fogo finalmente se vê livre das ameaças que pairavam sobre a Gruta Azul. Ao final de tudo, os dois irmãos, agora verdadeiramente aliados, percebem que essa jornada não só os uniu, mas também lhes mostrou o valor da família e da redenção. Elias, grato pela segunda chance, decide reconstruir sua vida em Lasca-Fogo, ao lado de Arthur e da nova família que descobriu. Assim, no Rancho Fundo, encerra esse capítulo com uma mensagem de esperança e reconciliação, mostrando que mesmo nas situações mais complicadas, o poder do perdão e da verdade pode superar qualquer obstáculo. A cidade, aliviada e em paz, agora celebra um novo começo, enquanto Arthur e Elias se preparam para os próximos desafios, cientes de que, juntos, podem enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reserve. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Na última semana da novela, No Rancho Fundo, fortes emoções vão marcar os capítulos finais.
prometendo surpreender os espectadores com prisões, revelações impactantes e até um casamento. Personagens importantes como Arthur, Zefa Leonel e Tia Salete passarão por reviravoltas que mudarão suas vidas e, de quebra, trarão respostas para mistérios que pairaram ao longo da trama. Tudo começa quando Timbó e Tico Leonel decidem seguir Jordão Nicásio, o capanga que muitos desconfiam ser o responsável pelo atentado contra Primo Cícero. Após uma investigação meticulosa, eles confirmam que Jordão foi o autor do disparo. Com essa informação, Zefa Leonel confronta Jordão na tentativa de descobrir o nome do mandante. No entanto, o criminoso se mantém em silêncio, dificultando a resolução do caso. A situação muda quando Floro Borromeu, o delegado da cidade, prende Jordão. Enquanto o capanga é levado para a cadeia, Zefa e Quinota continuam a busca pelos verdadeiros mandantes do crime contra Primo Cícero. Essa busca leva Zefa a confrontar um personagem influente, Ariosto, dando início a mais uma série de revelações. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Em outra reviravolta, Arthur desvenda um segredo sobre sua própria família que deixa Lapão da Beirada em choque. Tudo começa quando ele e Quinota percebem que Elias Crisóstomo, o misterioso jovem que apareceu recentemente, esteve na Gruta Azul, local onde segredos da cidade costumam ser escondidos. Arthur decide confrontar Elias sobre sua verdadeira identidade. Durante essa conversa, Elias revela que é filho de Ariosto, o que torna os dois irmãos de coração, já que Arthur é fruto de um relacionamento entre a esposa de Ariosto, Dona Manuela, e outro homem. Essa descoberta abala a todos e cria uma nova dinâmica entre Arthur e Elias, que precisam lidar com as implicações dessa revelação. Nem só de mistérios vive a última semana de No Rancho Fundo. A trama também reserva momentos de alegria, como o casamento de Tia Salete com o delegado Floro Borromeu. A cerimônia, que será celebrada no rancho da família Leonel Limoeiro, traz um clima de celebração e é aguardada com expectativa pelos moradores da cidade que enxergam no casal uma representação do amor verdadeiro. Esse desfecho é um momento especial para Tia Salete, que encontrou em Floro um parceiro fiel e dedicado. A união dos dois encerra a novela com uma mensagem positiva, mostrando que o amor e a cumplicidade podem triunfar, mesmo em meio a tantos desafios. Enquanto isso, outra personagem, Xaviera, age em segredo para desmascarar o político corrupto Sabá Bodó. Determinada a expor os esquemas de corrupção que assombram Lapão da Beirada, ela invade a casa de Sabá com um objetivo: localizar sua assistente virtual, que contém gravações antigas de conversas comprometedoras. Essas gravações incluem diálogos sobre esquemas de corrupção e crimes envolvendo Sabá e sua esposa, Nivalda, primeira-dama da cidade. As provas obtidas por Xaviera serão fundamentais para que Sabá e Nivalda sejam responsabilizados por seus atos, trazendo uma sensação de justiça aos moradores e reforçando o papel de Xaviera como uma verdadeira heroína da trama. A última semana de No Rancho Fundo promete amarrar as pontas soltas da trama, entregando ao público resoluções aguardadas e emocionantes. Com prisões, revelações familiares e um casamento, a novela encerra sua jornada com momentos intensos e simbólicos. Após a chocante revelação de que Arthur e Elias são irmãos, os dois precisam confrontar a complexidade desse laço recém-descoberto. Arthur, criado com a certeza de que era o único herdeiro de sua família, sente o impacto da novidade, ao mesmo tempo em que busca entender o papel de Elias em sua vida. Ao confrontar Ariosto, seu pai, ele exige explicações sobre a origem do relacionamento com a mãe de Elias, Dona Manuela. Ariosto revela um amor antigo que nutria por Manuela, muito antes de seu casamento com a mãe de Arthur. Segundo ele, o envolvimento com Manuela ocorreu em segredo e terminou de forma abrupta quando ela se afastou para proteger Elias. Esse segredo guardado há tanto tempo expõe o quanto as escolhas do passado moldaram o presente, criando mágoas e ressentimentos. Mesmo abalado, Arthur decide conversar com Elias,
que demonstra um misto de alívio e apreensão pela nova relação familiar. Entre os dois, nasce um vínculo fraternal, mas carregado de dúvidas, desafios e a necessidade de superar as feridas do passado. Enquanto isso, Zefa Leonel, sempre determinada a descobrir quem foi o verdadeiro mandante do atentado contra seu primo Cícero, finalmente confronta Ariosto. Ela decide não deixar pedra sobre pedra até obter as respostas que tanto busca. Em uma conversa tensa, Ariosto inicialmente se esquiva, tentando justificar suas ações. Ele revela que sua influência na cidade sempre foi uma forma de proteger os interesses de sua família e os segredos que o envolvem. Porém, Zefa está decidida a não aceitar as explicações evasivas e ameaça expor todos os seus segredos caso não revele a verdade. Pressionado, Ariosto acaba confessando que ele próprio estava envolvido no atentado, mas afirma que sua intenção era apenas assustar primo Cícero para mantê-lo em silêncio sobre um segredo ainda maior envolvendo negócios irregulares na cidade. Chocada e ao mesmo tempo aliviada por finalmente desvendar a trama, Zefa toma uma difícil decisão. Ela não entregará Ariosto imediatamente às autoridades, mas o colocará sob vigilância constante, garantindo que ele não poderá mais fazer mal a ninguém. Em meio aos conflitos e desfechos emocionantes, Tia Salete e o delegado Floro Borromeu seguem com os preparativos para o casamento, que será celebrado no rancho da família Leonel Limoeiro. O evento é aguardado com entusiasmo pelos amigos e familiares, que veem na união dos dois uma chance de paz e felicidade após os tumultos vividos. No entanto, a união de Salete e Floro também simboliza a renovação e esperança para a cidade de Lapão da Beirada. Durante a cerimônia, Floro faz um discurso comovente sobre a importância da justiça e da união em tempos de dificuldade. Ele se compromete a continuar lutando pelo bem da cidade e convida todos os presentes a serem parte dessa mudança. Salete, ao seu lado, reafirma seu desejo de criar uma nova família e apoiar o marido em sua missão. Os votos do casal trazem um momento de pura emoção, e o casamento se torna um símbolo de novos começos para todos. Enquanto o casamento de Tia Salete ocorre em clima de festa, Xaviera segue determinada em seu plano de justiça. Com as provas obtidas na casa de Sabá Bodó, ela decide que é hora de agir e, junto com o delegado Floro, traça um plano para expor o político corrupto. As gravações da assistente virtual de Sabá contêm detalhes de transações ilícitas, contratos fraudulentos e uma série de negociações criminosas envolvendo não apenas Sabá, mas também sua esposa, Nivalda. Xaviera, então, organiza uma reunião com os moradores de Lapão da Beirada e convida a imprensa local para cobrir o evento. No encontro, ela revela as provas contra Sabá e Nivalda, trazendo à tona a corrupção e os crimes que vinham sendo cometidos sob a gestão deles. A reação da população é imediata, com expressões de revolta e indignação. Sabá tenta se defender, mas a pressão é tanta que ele é forçado a renunciar ao cargo. O escândalo desencadeia uma investigação mais ampla, prometendo desdobramentos que podem afetar toda a cidade e garantir um futuro mais justo para seus habitantes. Preso, Jordão Nicásio, o capanga que disparou contra primo Cícero, finalmente reflete sobre suas escolhas e o papel que desempenhou em toda a trama. Ao longo de suas conversas com o delegado Floro Borromeu, ele começa a questionar os motivos que o levaram a seguir ordens sem questionar as consequências. O peso de seus crimes o atinge, e ele se vê obrigado a encarar as consequências de seus atos. O delegado Floro tenta entender o que motivou Jordão a cometer tais crimes e questiona o capanga sobre o que faria diferente se tivesse uma nova chance. Jordão, então, revela que muitas de suas ações foram guiadas por medo e falta de opções, mas confessa sentir remorso por ter sido cúmplice em um ato tão cruel. Sua trajetória na prisão se torna um simbolismo de arrependimento e mostra que nem todos os vilões são incapazes de mudança. Depois de enfrentar as turbulências emocionais da descoberta de sua ligação com Elias,
Arthur decide abraçar o irmão e o que eles representam um para o outro. Os dois se unem para resgatar o legado de Primo Cícero, que sempre lutou por uma cidade livre de corrupção e injustiças. Juntos, eles planejam transformar a Gruta Azul em um centro de memória e cultura para os moradores de Lapão da Beirada, um lugar onde os cidadãos possam se reunir e preservar as tradições locais. Esse projeto sela a reconciliação entre os irmãos e abre caminho para uma nova fase de colaboração e respeito mútuo. Elias também decide fazer parte dessa iniciativa, oferecendo apoio e ideias para tornar a Gruta Azul um espaço relevante e inspirador. A colaboração entre os dois representa o poder da reconciliação e da união, mesmo quando tudo parece perdido. Com o casamento de tia Salete e a renovação dos laços familiares entre Arthur e Elias, a cidade de Lapão da Beirada encontra uma nova esperança. Sabá Bodó e Nivalda são levados à justiça, enquanto os demais habitantes se dedicam a reconstruir a confiança na liderança local. Floro Borromeu, agora mais do que nunca comprometido em garantir a segurança e o bem-estar da cidade, lidera iniciativas para promover a transparência e fortalecer as relações entre os moradores e as autoridades. Zefa Leonel, por sua vez, torna-se uma figura de respeito e admiração entre os habitantes. Sua luta por justiça e verdade a transforma em um exemplo de coragem e integridade, inspirando outras pessoas a se unirem pela defesa do que é justo e ético. Ela passa a atuar junto com Floro Borromeu em projetos comunitários, ajudando a manter a paz e a harmonia em Lapão da Beirada. Por fim, a cidade celebra a transformação que se desenrola após tantos conflitos e reviravoltas. A novela No Rancho Fundo termina com um panorama de esperança e novos começos, mostrando que, mesmo após momentos de dor e desilusão, sempre há espaço para recomeçar e construir um futuro melhor. Algum tempo após os acontecimentos finais, a cidade de Lapão da Beirada ganha um memorial em homenagem a Primo Cícero e aos cidadãos que lutaram por justiça. A Gruta Azul, revitalizada por Arthur e Elias, passa a abrigar exposições, encontros culturais e eventos comunitários. Esse local se torna um símbolo de resistência e união, onde histórias e tradições locais são preservadas e compartilhadas. No entanto, o legado de Lapão da Beirada não se limita ao passado. Os moradores assumem a responsabilidade de construir um futuro mais próspero, baseando-se nos valores de transparência, empatia e união. Floro e Salete, como casal e líderes, continuam dedicados à causa de uma cidade justa, ao passo que Zefa Leonel permanece vigilante, garantindo que os erros do passado não se repitam. Em uma última cena, Arthur e Elias, agora reconciliados e comprometidos com o bem-estar de Lapão da Beirada, caminham lado a lado pela cidade, olhando para o horizonte, conscientes de que o que começaram juntos é apenas o começo de uma nova era. A novela termina com um forte sentimento de renovação e a promessa de que o espírito de justiça e fraternidade permanecerá vivo em cada canto de Lapão da Beirada, onde cada cidadão é parte essencial de uma história construída em conjunto. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Marcelo Gouveia revelou a Blandina a triste notícia do falecimento de Primo Cícero, causando um forte impacto. Em paralelo, Timbó e seu Tico Leonel começaram a levantar suspeitas sobre as circunstâncias da morte, que consideraram um possível assassinato, e levaram suas desconfianças até Floro Borromeu, que agora se mostrava atento aos detalhes. Nesse cenário de tensão crescente, Ariosto, manipulando os eventos nas sombras, deu ordens a Elias para colocar dinamites na Gruta Azul, um local que poderia se tornar palco de mais um acontecimento inesperado. Enquanto isso, tia Salete e Floro Borromeu planejavam os detalhes e a data de seu casamento,
mesmo em meio à agitação que se instaurava na vila. As irmãs Esperança e Fé, arrasadas pela notícia da morte de primo Cícero, reagiam com angústia e desespero, enquanto Caridade, sabendo mais do que admitia, sentia-se consumida pela culpa por ocultar parte da verdade. Em um momento de estranheza, Bem-vinda observou Elias por perto da Gruta Azul e desconfiou de suas intenções. Mas ele conseguiu despistá-la com uma desculpa improvisada, preservando seu segredo por mais um tempo. Determinada a encontrar respostas, Esperança exigiu que Jordão Nicásio se mobilizasse para descobrir o responsável pela morte de seu pai. No que seria o velório de primo Cícero, Arthur notou um comportamento suspeito em Elias, o que começou a atiçar suas suspeitas sobre o rapaz. Junto a Quinota, Arthur seguiu refletindo sobre o que havia presenciado e acabou deduzindo que Elias esteve na Gruta Azul, reforçando suas preocupações sobre o possível envolvimento dele em eventos sombrios. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Enquanto isso, Corina Castelo e Rafaela, num ato de vingança ou sabotagem, invadiram a loja de tia Salete e danificaram seus materiais de costura, comprometendo o trabalho da costureira. A vila, tomada pela curiosidade e pelo desejo de se despedir de primo Cícero, compareceu ao seu velório, mas a comoção entre eles era intensa e os comentários inquietantes. Nesse mesmo cenário, Esperança, sob o peso das emoções, terminou o relacionamento com Jordão Nicásio, enquanto Timbó e seu tico Leonel começaram a seguir de perto os passos de Jordão com uma desconfiança crescente. Em meio ao tumulto, Elias surpreendeu Bem-vinda ao presenteá-la com a conclusão de uma escola que havia construído, um gesto que trouxe certo alívio ao clima tenso. Já Nivalda e Sababodó, percebendo uma oportunidade lucrativa, começaram a pensar em formas de tirar proveito da morte de primo Cícero, buscando algum tipo de benefício financeiro ou vantagem na situação. Enquanto isso, Aldenor conheceu Xaviera, uma figura envolvente que logo revelou um traço ousado. Ela acabou por furtar Romera, a assistente virtual de Sababodó, em um ato que trazia suas próprias intenções à tona. Por outro lado, as investigações de seu tico Leonel e Timbó progrediram, e eles finalmente descobriram que Jordão Nicásio foi o responsável pelo disparo contra primo Cícero. Esta descoberta levou Zefa Leonel a se questionar sobre quem seria o mandante do atentado, pois os indícios sugeriam que Jordão não havia agido sozinho. Arthur, confrontado com as suspeitas e descobertas que acumulava, resolveu tirar satisfações com Elias, pressionando-o para revelar seus verdadeiros motivos e intenções. Nesse confronto, Elias surpreendeu ao confessar que era, na verdade, filho de Ariosto, um detalhe que adicionou complexidade à teia de relações e intrigas que envolviam os habitantes da vila. Esperança, dominada pela culpa, confessou à Fé que se sentia responsável pela morte de primo Cícero, um segredo doloroso que carregava. No entanto, a conversa das irmãs foi abruptamente interrompida por Blandina, que percebera o clima tenso entre elas. Enquanto isso, no velório, Quintilha causou um tumulto inesperado. E, para surpresa de todos, o caixão de primo Cícero foi descoberto vazio, um choque que lançou dúvidas e confusão entre todos os presentes. Padre Zezo, perplexo, exigiu explicações dos Leonel sobre o desaparecimento do corpo de primo Cícero, pois a situação já parecia insustentável sem uma explicação clara. Do outro lado, Xaviera e Aldenor, com suas habilidades e intuição, conseguiram desbloquear Romera, e a assistente virtual revelou segredos comprometedores sobre as ações de Sababodó e Nivalda, expondo crimes que até então estavam ocultos. Finalmente, primo Cícero apareceu diante de sua família, vivo e disposto a contar o que realmente havia acontecido. Ele desvendou mistérios e trouxe à tona a verdade que todos ansiavam ouvir, explicando detalhes que, até então, pareciam inexplicáveis. Em um desfecho intrigante, Cira confiou à Fé um pendrive e pediu que ela o entregasse a Zefa Leonel,
sugerindo que este objeto continha informações de grande importância. Enquanto isso, Floro Borromeu, junto com o guarda Marconi, atuou rapidamente para prender Jordão Nicásio, que agora estava envolvido em um emaranhado de acusações e evidências. Em paralelo, Zefa, Leonel e Quinota conseguiram, enfim, descobrir os mandantes do atentado contra Primo Cícero, o que os levou a uma resolução mais completa sobre o mistério. Por fim, Zefa Leonel, com as novas informações em mãos, procurou Ariosto para confrontá-lo, determinada a acertar as contas e esclarecer todos os pontos pendentes. Esses acontecimentos lançaram uma série de revelações e abalaram a dinâmica da vila, expondo segredos e intenções ocultas entre seus moradores. A história dos mistérios e conflitos que envolveram Primo Cícero, suas irmãs e todos os envolvidos agora avançava em direção a uma verdade antes inimaginável que transformaria para sempre as relações entre eles. O retorno de Primo Cícero ao convívio da família e da comunidade não trouxe o alívio esperado, mas sim uma série de novas perguntas e tensões. Depois de se mostrar vivo, ele ficou frente a frente com aqueles que haviam lamentado sua morte e viu em seus rostos um misto de alívio e ressentimento. Blandina, que se considerava sua amiga mais próxima, não conteve o desabafo. "Por que você fez isso com todos nós? Achávamos que estava morto." A pergunta ecoou pelo ambiente e todos aguardavam uma resposta. Primo Cícero suspirou profundamente, consciente de que não haveria uma maneira fácil de explicar a situação. "Eu nunca quis causar tanta dor", começou ele com a voz pesada, "mas era necessário para descobrir quem realmente estava contra mim. Só fingindo minha morte eu conseguiria ver as verdadeiras intenções de cada um." As palavras de Cícero apenas intensificaram as suspeitas e os olhares de desconfiança. Esperança e fé o observavam em silêncio, lutando para assimilar essa justificativa. Para a Esperança, o ressentimento pelo sofrimento que passaram era visível, mas algo mais também parecia incomodá-la, algo que ela não ousava revelar. Enquanto isso, Zefa Leonel, com o pendrive entregue por Fé em mãos, avançou para confrontar Ariosto. Ela sabia que ele estava por trás de muitos dos eventos sombrios que pairavam sobre a vila e não hesitaria em expor cada um dos seus segredos. Quando finalmente o encontrou, Zefa não perdeu tempo e foi direto ao ponto. "Você já fez muito mal, Ariosto. Está na hora de assumir as consequências de seus atos." Ariosto, surpreendido pela determinação de Zefa, tentava disfarçar, mas seu rosto revelava um breve instante de pânico. Ao mesmo tempo, na vila, a notícia da prisão de Jordão Nicásio espalhou-se rapidamente, gerando um misto de alívio e inquietação. Muitos se perguntavam se ele era de fato o único culpado ou se havia algo mais por trás desse atentado contra Primo Cícero. O próprio Jordão, ao ser levado por Floro Borromeu e guarda Marconi, mantinha uma expressão de raiva contida, como se ainda guardasse segredos que poderiam virar o jogo. No meio de toda essa confusão, Elias, agora sabendo que sua identidade como filho de Ariosto estava descoberta, começou a questionar seu próprio papel em tudo. A confissão a Arthur, embora um alívio, o colocou em uma posição delicada, e ele sabia que o confronto com o pai era inevitável. Mas Elias tinha outros planos. Ele desejava deixar para trás os erros cometidos e buscar uma nova vida, talvez ao lado de Bem-vinda, que continuava sendo sua única âncora em meio ao caos. Enquanto isso, tia Salete, que assistia a tudo com um olhar observador, teve uma epifania ao ver a vila tão dividida e repleta de segredos e ressentimentos. Em um gesto inusitado, ela convocou uma reunião com todos na Praça Central, propondo que resolvessem os problemas de uma vez por todas. "Essa vila só sobreviverá se conseguirmos nos entender", disse ela com voz firme. "É hora de colocarmos as cartas na mesa e encararmos a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja." A convocação de tia Salete trouxe uma nova esperança. Todos, embora relutantes, começaram a se reunir na praça. Os mistérios, traições e ressentimentos acumulados estavam prestes a vir à tona, numa reunião que definiria o futuro da vila.
E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Na última semana da novela No Rancho Fundo, tia Salete se vê diante de uma reviravolta inesperada e nada agradável. O retorno de Corina Castelo, uma figura sombria do passado. Corina, dona de uma boutique famosa na cidade de Lapão da Beirada, está determinada a destruir o sucesso de Salete e da loja que ela comanda ao lado de sua parceira Dracena. Com inveja e um desejo de vingança que só cresceram com o tempo, Corina volta para se vingar e sabotar a vida de Salete de uma vez por todas. A trama toma um rumo intenso quando Corina, junto com Rafaela, resolve atacar Salete no ponto mais vulnerável: sua loja e sua paixão pelas peças artesanais de renda que cria com tanto cuidado. Com a intenção de causar um estrago irreversível, as duas escolhem o momento mais oportuno para colocar seu plano em ação: o velório do primo Cícero. Enquanto a comunidade está envolvida nas homenagens, a loja de Salete fica vazia, permitindo que Corina e Rafaela entrem furtivamente e executem seu plano sombrio. No interior da loja, Corina e Rafaela colocam suas mãos no estoque de materiais de Salete e começam a destruir tudo o que encontram pela frente. Tecidos, linhas e ferramentas de trabalho são sabotados com uma brutalidade fria. O objetivo? Quebrar o espírito de Salete e colocar um ponto final em seu trabalho de uma vez por todas. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Para Salete, o retorno à loja será um choque. Depois de um velório cheio de emoções, ela não poderia esperar pela cena devastadora que a aguardava. Encontrar sua loja, que tanto ama, destruída, é um golpe direto no coração da personagem, que passa a enfrentar uma luta não apenas para reerguer seu negócio, mas também para resistir ao impacto emocional que esse ataque brutal lhe causou. A tensão na novela aumenta à medida que Salete, ferida mas determinada, precisa decidir como reagirá a essa tentativa de derrubá-la e o que fará para enfrentar Corina e Rafaela. Esse enredo promete trazer uma mistura de emoções intensas, com temas de vingança, resiliência e a luta pelo que é justo. Ao se deparar com a destruição completa de sua loja, tia Salete fica paralisada, os olhos percorrendo o ambiente agora caótico, com pedaços de tecidos rasgados, ferramentas quebradas e linhas emaranhadas no chão. Ela sente uma pontada de tristeza e, ao mesmo tempo, uma chama crescente de raiva. Com os olhos marejados, respira fundo, tentando manter a calma, mas cada detalhe da devastação só reforça a realidade do ataque e a crueldade de quem o executou. Corina, no entanto, é astuta e já esperava por esse tipo de reação. Quando Salete vai até a boutique para confrontá-la, encontra Corina ostentando um sorriso cínico, como se já estivesse preparada para o embate. Ora, Salete, que surpresa agradável! Ouvi dizer que sua loja sofreu um acidente, provoca Corina com um sorriso cheio de malícia. Acidente? Você sabe muito bem o que fez, Corina. Não se preocupe. Vou reconstruir cada pedacinho da minha loja e provar que você nunca será capaz de destruir o que eu construí, responde Salete com firmeza. Corina, porém, sabe como manipular a situação e continua a provocá-la, insinuando que Salete jamais conseguirá se reerguer. No entanto, dessa vez Salete percebe que suas palavras refletem mais insegurança do que poder. Na verdade, Corina está desesperada para manter sua própria reputação e vê na loja de Salete uma ameaça crescente que precisa conter a todo custo. Após o confronto, Salete decide reunir forças e buscar ajuda para reerguer sua loja. Ela conta com o apoio de Dracena, que se dedica dia e noite ao lado dela para reconstruir o estoque, recuperando clientes e promovendo a loja. É nesse momento que uma ajuda inesperada aparece. Cecília, uma jovem aprendiz de rendas,
chega à cidade em busca de aprendizado e uma nova chance na vida. A festa segue animada até que Corina, determinada a não perder a última chance de humilhar Salete, chega ao evento. Ela tenta provocar e acusar Salete de incompetência, mas os convidados, já sabendo das verdadeiras intenções de Corina, a confrontam. Dracena se coloca ao lado de Salete e Cecília enfrenta Corina diretamente, declarando em alto e bom tom que o sucesso da loja é a prova de que trabalho duro e honestidade sempre vencem a inveja e a maldade. Desacreditada e percebendo que perdeu o apoio dos clientes da cidade, Corina começa a se isolar. Sua boutique, antes um sucesso, agora está às moscas, e os clientes preferem frequentar a loja de Salete, que se tornou um símbolo de resistência. Ela tenta culpar Rafaela pelo fracasso, mas a parceira, agora cansada de tanta negatividade, também decide se afastar. Corina então percebe que suas atitudes a levaram a perder o que tinha de mais valioso: o respeito dos outros e, principalmente, a própria autoestima. Sem aliados e sem clientes, a vilã reflete sobre suas escolhas e percebe que talvez tenha perdido muito mais do que apenas uma rivalidade comercial. Enquanto Corina vive sua derrocada, Salete, Dracena e Cecília prosperam. A loja torna-se um local ainda mais importante para a comunidade. E Salete, ao lado de sua nova aprendiz, passa a promover aulas de renda para outras jovens interessadas na arte. Cecília, por sua vez, se destaca cada vez mais, aprendendo rapidamente as técnicas e demonstrando um talento especial. A história termina com um sentimento de justiça e recomeço. Salete, agora mais forte e ciente do poder da amizade e da resiliência, agradece a todos que a apoiaram e vislumbra um futuro promissor para a loja e para a comunidade. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo.